sei lá. Olha, querido, o valor que Deus dá na vida das pessoas é muito grande. Aqui ele diz que se tiver, olha, uma vida, né? Qual é? Ele diz qual é o homem. Ele compara aqui o pastor, né, com o fazendeiro, né? Ele diz qual é o homem dentre vós que tendo 100 ovelhas. Aqui está falando de um homem pastor de ovelha, né, querido? Se ele tiver 100 ovelhas, quando ele vai colocar no pasto ou para casa, para o curral, elas estão se alimentando durante o dia, chega a noite, que eu já fui também, assim, já morei na colônia, uma mini fazenda, essas coisas, sei lá. Eu já vivi essa vida. Então, todo dia à tarde você recolhe, né, o gado do pasto para o curral. E você percebe, principalmente quando é pouco, né? 100 é fácil. Essa era a quantidade dos meus lá no início. 100, né? Que era da pessoa com quem eu vivi, né? Claro. Então, queridos, você recolhe e você vai, olha, vê que está faltando uma. Se é 100, você conta 90, você vai conferindo 99, faltou uma. E aí? Você vai ficar acomodado? Você vai dormir? Você vai passar a noite quieto, né? E você vai ficar tranquilo, sabendo que uma daquelas ovelhas, né? Que falando de gado para ovelha tem uma diferença, né, querida? A ovelha ela merece assim uns cuidados especiais, é muito diferente do gado, né? Mas se fosse o gado era a mesma coisa. Você tem, aquilo ali é um patrimônio seu, né? É uma coisa sua e é vida, né? Não é um objeto, é vida, né? E você sabe que vida, ela tem começo e tem fim. E ela pode acontecer o fim dela antes da hora, se você não, né, tiver cuidado, né, querido? Então, eu quero dizer o seguinte, né, que aquelas ovelhas, 100 ovelhas, qual é o homem que tem 100 ovelhas e ele vai, né, e o homem de entre vós tendo 100 ovelhas, que perdendo uma delas não deixa no deserto a 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la, hein, querido? Qual é? Quem é que não faz uma coisa dessa, né? E achando ainda põe nos seus ombros e cheio de alegria, cheio de júbilo, cheio de alegria, né? Louvado seja Deus, o nome do nosso local é Júbilo de Betel, porque é a alegria de Betel. Betel é a igreja, o nome Betel, né? É a casa de Deus, né? Então, júbilo, com júbilo, né? E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos, porque já achei a minha ovelha perdida. Com certeza, né? Ele volta preocupado, ele até convoca alguém, se tiver alguém, né, voluntário, quiser ir com ele atrás, e ele fica preocupado e diz, eu perdi, aconteceu, não sei, eu vou atrás, eu não sei o que aconteceu, pode ter caído num buraco, pode estar, né, numa dificuldade, pode ter sido picado pelo inseto, e qualquer coisa eu tenho que achar a tempo para que eu possa resgatar ela ainda em vida, né? E curar, tratar, sarar, ver o que precisa fazer para restaurar essa ovelha, porque se ela não chegou junto com as outras, alguma coisa aconteceu, ela pode ter se perdido das outras, né? E pode ter se machucado também e não deu conta de, né? Pode ter sido picada por um bicho, né? Pode ter caído no buraco, né? Alguma coisa pode ter, ou ela pode ter se perdido simplesmente do rebanho. E eu preciso achar enquanto há tempo, porque ela perdida sozinha, ela vai ficar correndo aleatoriamente e de repente pode aparecer um predador, né? E ser o fim daquela ovelha, querido. Oh, meu Deus, é muito triste, querido, a situação de uma ovelha perdida, né? Mas eu sei que é a alegria de uma ovelha perdida, quando vê o dono se aproximando, que ela está sem saber para onde ir, sem direção, está... Oh, meu Deus, igual um barco à deriva, né? Sendo tocado aí pelo vento. E de repente aparece o dono, aparece, né, a solução para o problema dela, querido. E aí a ovelha perdida é assim. E o que acontece, queridos? Então, aquele dono, o coração salta de alegria, ele fica feliz, ele encontra a ovelha viva. Às vezes está machucada, quando ele joga no ombro é porque está machucada.
ela está cansada de andar, rodar sem direção, e ele pega e joga nos seus ombros, querido. Ele joga nos ombros, querido. Você vê que ele não sai arrastando ela, querido. Ele não sai batendo, ele não sai açoitando ela. Por que tu fez isso? Por que? Não, ele joga nos seus ombros e sai feliz e alegre, porque ele encontrou a sua ovelha perdida. Ele não ficou no prejuízo, sem contar com o amor que ele tinha por aquela vida. Lama Surianda e canta Lamanai. E aí o que acontece, querida? O que acontece é que ele chega, ainda convida os vizinhos e amigos. Graças a Deus eu fui vitorioso na minha viagem. Eu encontrei a minha ovelha perdida. Vamos se alegrar, vamos fazer aqui uma festa, vamos comemorar, né? Essa grande vitória que Deus me deu. Deus me devolveu a minha ovelha perdida. Ela estava perdida, mas foi achada, graças a Deus, e ele faz festa e comemora e se alegra, e porque achou a ovelha perdida. E a palavra do Senhor vai nos dizer, querido, no versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, que é o próprio Jesus falando: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém, queridos? Louvado e agradecido seja Deus. Sabe, Jesus Cristo estava explicando isso para o homem que não entendia, o homem natural, querido, ele não entende as coisas do Espírito. Jesus Cristo, ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus Cristo viu os publicanos, pecadores, se chegando a ele com muito prazer. Quando ele viu eles, Jesus Cristo, ele sempre estava pregando, querido. Ele pregava, e quando ele começava a pregar, e tanto fazia ter gente como não ter. Já cercava ele uma multidão, né, de pessoas. Mas ele sempre começava a pregar, né, para pessoas. E ali acercaram ele aquela grande multidão de pecadores e publicanos, né? E alguém sempre vai ignorar, né? Porque ele diz, este recebe pecadores e até come com eles. Porque, querido, se deu a hora da comida, você está conversando com o pecador na hora do almoço ou da janta, e se tem merenda ou tem um lanche ali, enquanto você está pregando e você está passando o dia, está fazendo um dia com Deus, você está cercado de pecadores, né? De pessoas só a misericórdia de Deus, e eles estão felizes, mas eles estão felizes em ter a sua presença, porque eles estão vendo não você, mas estão vendo não só você, eles estão vendo você, e a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus, querida, ela é maravilhosa, ela é gostosa de se estar, ninguém se cansa de estar na presença de Deus, é uma coisa que não tem explicação, só sabe o que é a presença de Deus quem participa dela, né, querido, quem está nela, quem tem o prazer, né, de provar o gozo de estar na presença de Deus. Então, os pecadores gostando, saboreando, ouvindo e crendo e recebendo e sendo querido, abastecido, a fome e a sede que eles tinham de justiça, né, querido? Se eles estavam sendo alimentados, né, pelo pão da vida, pela água da vida, querido, eles estavam sendo restaurados, eles estavam sendo renovados, eles estavam sendo ali, eles estavam ressuscitando para Deus, né? Ao ouvir a palavra do Senhor, eles estavam maravilhados. E Jesus mais ainda do que eles, porque afinal de contas, quem é que se alegra mais, né? É o que perdeu, o que se perdeu ou o que achou? É o que achou, querido. Mas ali a alegria era mútua, né? Essa alegria ela é mútua, né? Mas o que achou, a alegria dele é maior porque ele conhece a importância, ele sabe o que significa aquilo. E muitas das vezes o que foi achado, ele só está no gozo, ele só está no prazer, ele nem, não tem ideia do que significa aquilo. Mas o que achou, ele sabia o que significava aquilo. Quando ele te achou, quando ele me achou, ele sabia. Eu me alegrei, eu me maravilhei, eu fiquei, nem sei dizer, né? E eu sei que você também, quando foi encontrado, né, pelo bom pastor, como uma ovelha perdida, eu fui assim.
E eu era a ovelha perdida, né, da casa do pai, era desviada dos caminhos do Senhor. E quando saí, não entendi muita coisa. E quando eu fui achada, eu ainda não entendia tanto também, mas eu estava maravilhada. Agora, quem estava maravilhado mesmo, porque ele já é o maravilhoso, foi Jesus Cristo, que restaurou, que recolheu o que era dele, querido, que estava jogado, estava perdido. Queridos, a bênção de Deus é muito maravilhosa. Nós somos uma bênção para o Senhor. Você não sabe a importância que você tem no reino de Deus, querido. Para Deus, o valor de uma alma não tem preço. Ele pagou com o próprio sangue. Quem é que pode pagar o sangue de Jesus? Ninguém tem esse sangue, querido, se não for os filhos, né? Aquele que quer, né? Aquele que quer receber. Louvado e engrandecido seja Deus. Querido, foi assim que aconteceu, né? Jesus Cristo explicou para aqueles homens que não entendiam, né? Ali eles eram ovelha, né? Era para ser ovelha bem, né? Eles estavam incomodados, né? Com os pecadores, né? Uma coisa que o reino de Deus está conosco, nós temos que ficar felizes e satisfeitos quando os pecadores são encontrados, são salvos, quando eles gostam da palavra, quando eles procuram você, quando eles me procuram, quando eles querem, eles buscam de Deus alguma coisa, querido, nós temos que ficar maravilhados, muito mais do que eles, porque afinal de contas essa é responsabilidade minha e a responsabilidade sua. Você não pode negar o reino de Deus para ninguém, nem eu também. Nós não podemos esconder, nós não podemos fechar a porta do reino para ninguém, querido. Isso é um crime hediondo que não tem perdão. Não tem perdão, querido. O único perdão é se você reconhecer o erro que está cometendo em fechar a porta do reino para alguém, né? Ou embargar alguém de se deleitar na presença do Senhor, né? Se você se arrepender, confessar, né? E pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida, né? Qualquer um que esteja embargando, impedindo os filhos de Deus, aquelas pessoas que nasceram para o reino, nasceram para reinar com Cristo, e eu ou você tentar impedir, nós estamos debaixo de uma maldição muito grande, que só Deus, para ter misericórdia, se acontecer o arrependimento, a confissão e o preço pago pelaquela vida que você lançou por terra por causa da sua falta de intimidade com Deus. Essa é a verdade, porque quem tem intimidade com Deus não faz isso, queridos. Amém? Louvado seja Deus. Então, queridos, ficou bem explicado, bem esclarecido, né? A parábola da ovelha perdida. E aí, Jesus faz mais uma comparação, né? Mais ainda, Jesus lança mais uma parábola. Falou do homem e falou da mulher, querida. Eu vejo aqui a importância que nós temos para Deus. Lama Surianda e canta Lamanai. Sabe por quê? Que Deus está dizendo que Ele também escolheu a mulher para fazer a obra. Lamassu de Cova Labarrais. Decanta Lapa Surianda e Cova Lamanai. Eu e você, nós também fomos escolhidas por Deus, porque aqui é o próprio Jesus. Ele falou do homem. Tem muito homem que acha que é só ele. É só ele tem o direito de pregar a palavra, só ele tem o direito de fazer a obra. A mulher nasceu para o fogão e para a cama, para satisfazer ele na cama e para fazer comida, limpar a casa, né, e cuidar dos filhos, né? E, queridos, e abençoar ele, né? Para ele ser o bambambam da história. Mas acontece que Deus deu para as mulheres também. Deus valorizou as mulheres quando ele disse essa parábola bem aqui. Falou para aqueles homens, né? E a palavra fala aqui que eram os fariseus e os escribas, os homens da lei, os doutores, os teólogos, esses que acreditam que mulher não tem direito de pregar a palavra, de fazer obra. Mulher só tem direito na cozinha, no fogão e na cama. Está repreendido em nome de Jesus essa maldição sobre a tua vida, meu irmão. Procura conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, e ver que o Senhor sempre valorizou as mulheres, né? O Senhor disse, ou qual é a mulher
que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinha, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção que a parábola é a mesma. É muito parecida. Tem o homem e tem a mulher, né, querido? Aí ele vai dizer, não, mas está falando de dracma perdida, né? Querido, a dracma perdida, diz, os historiadores aí, os teólogos falam que a dracma é moedas, né? Que a mulher perdeu dentro de casa e ela pega a vassoura e vai varrer, e a vassoura significa oração. Querida, é a mesma coisa, querida, a dracma, a moeda, né? É a mesma coisa, é uma ovelha perdida também, que você reconhece, às vezes era de dentro da sua casa e não tem ninguém mais preocupado com as ovelhinhas nossas do que nós mesmos, porque a primeira igreja é a nossa casa e na nossa casa é quem faz a obra de ensinar, de educar os filhos, colocar nos caminhos do Senhor. É a mulher, é a mãe, é que educa, é que arruma, é que mostra o valor que tem para os filhos, a obra de Deus, os caminhos do Senhor, os estatutos sagrados, porque muitas das vezes o pai faz a parte dele, mas a maior parte é da mãe, querido. E quem cuida dos seus é quem faz a obra para Deus maior. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus, ele não é digno de cuidar do Senhor também. Então, aquele que não cuida das ovelhas de dentro de casa, que maltrata, que ofende, que prejudica, que lança por terra, por causa dele, da ignorância, da falta de sabedoria, da falta de atenção, de cuidado, de zelo, de amor. Querido, a ovelha que era para ele dar conta, para poder ser aprovado por Deus, para tomar conta das ovelhas de Deus, ele deixou ir para o mundo. Ele mesmo jogou no mundo, jogou nas trevas, jogou na sarjeta e muitas das vezes ainda tem até prazer nisso, porque tirou do caminho dele. Ele quer disputar território. Queridos, a coisa está ficando difícil, muito difícil para nós, principalmente para nós mulheres, né? Mas nós vamos ter que nos levantar, e pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, principalmente por nós. Vai ter hora que nós vamos ter que dizer, olha meu filho, preste atenção na palavra de Deus, não olhe para o defeito do homem. Porque se você olhar para o homem, você vai se desviar, você vai para o mundo, você vai cair, você vai fracassar, você vai tombar. Mas se você olhar para Deus, você vai ver que Deus não tinha falha. Deus disse que aquele que não cuida da sua família, ele não é digno de cuidar das coisas de Deus. Então, se você não pode se espelhar numa pessoa que ele verdadeiramente não cuida do que é seu. Querido, Deus tem até para amar, o Senhor disse amar o teu próximo como a ti mesmo, o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas significa que nada pode ficar acima de Deus, nada. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem não se ama a si mesmo, querido, ele não tem condição de amar ninguém. Eu sempre digo aqui para o meu filho, se valorize. Ame você primeiro. Depois você me ama como você se ama e ama as outras pessoas também. Porque se nós não nos amar, querido, nós não nos valorizar, nós não vamos amar e nem valorizar ninguém. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que até se idolatram, até se colocam em lugar de ídolo na vida das pessoas. Ele quer a glória para si, ele quer a adoração para si, ele quer ser venerado como um Deus. Pois nós vemos isso na Bíblia, está cheio dessas histórias de homens que achavam que era Deus, como o próprio faraó. Herodes, que recebeu a elogio que ele falou como um Deus. Deus usou ele não deu a glória para Deus, porque ele já achou que ele era um Deus também. Queridos, vamos verificar como é que estamos fazendo as coisas para Deus. O Senhor deixou essa parábola para mim, para você, para nós olhar para o Evangelho com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo e buscar as almas, assim, ter mais atenção, dar mais valor para as pessoas, para as almas, para as vidas. Muitas das vezes você quer tirar o drogado que está lá, na sarjeta,
né? Que às vezes ele tem até um parente, até crente que está orando por ele. Mas você tem um dentro da sua casa que você quer enfiar ele lá. Você tem prazer de enfiar, porque quando você faz as coisas tudo contrário que Deus manda, você despreza, você rejeita, você abandona, você trata mal, você maltrata. Então, quando você faz isso, você está lançando ele lá no buraco, onde você diz que está tentando tirar o dos outros de lá. Se eu não consigo tirar o meu, querido, se eu estou empurrando o meu para lá, como é que eu vou tirar? Deus vai me usar para tirar o de ninguém lá, nada. Não, aí ele diz que a obra começa por Jerusalém. Fazer primeiro na nossa casa, depois nós faz lá fora. E é claro que todo o tempo nós podemos fazer lá fora. Se nós estiver fazendo dentro de casa também, nós não podemos ficar também dizendo, não, agora eu vou fazer só em casa. Enquanto meu filho não for salvo, eu não vou pregar a palavra. Enquanto minha filha não for liberta, eu não vou fazer a obra, eu não vou... Não, querido. Você tem que fazer as duas coisas. Eu tenho que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não posso deixar de fazer uma para fazer a outra. Eu tenho que fazer as duas ao mesmo tempo. O Senhor disse que com sabedoria nós aprendemos em 1000 tempos. Amém, queridos? Então a mulher se alegrou quando ela achou a dracma dela, e a minha e a tua dracma, querido. Nós sabemos que Deus não perde tempo com moeda, querido. Quem perdeu tempo com moeda foi o Judas Iscariote. Perdeu foi a alma, não foi nem só a vida. Perdeu a vida e a alma por causa de 32 moedas de prata. Ele vendeu a vida, a dele e a de Jesus, certo? Se acabou. Mas eu e você, nós sabemos que o nosso Jesus Cristo, quando ele faz as parábolas, quando ele fala por parábola, querido, ele está fazendo aqui uma comparação, essa dracma perdida, né? Pode ser a nossa própria aliança com Deus, pode ser dons perdidos, né? Que nós precisamos ir buscar em oração, na leitura da palavra, né? No jejum, na consagração, do jeito que Deus colocar no nosso coração para nós buscar o que perdemos diante de Deus, que nós tínhamos, o prazer de orar, o prazer de ler a palavra, o prazer de cantar, o prazer de evangelizar de, eu vou sair por aí por a rua entregando folheto. Não, querido, se você sentir de Deus e tiver a oportunidade de fazer isso, faça também, mas o evangelizar, querido, é você liberar a palavra, né? Para qualquer um pecador, pode ser dentro de casa, pode ser na porta da casa, pode ser onde você estiver, qualquer lugar, no trabalho, até na igreja mesmo. Lá tem um monte de gente que vai para aceitar Jesus. E às vezes a pessoa quer ir, fica sem coragem, você vai lá e libera uma palavra. Então, queridos, vamos ficar com a palavra do Senhor assim, né? A dracma perdida pode ser um pecador que está dentro da tua casa, dentro da minha casa. É um que se desviou por causa do meu pecado e do teu pecado, agora ele não acredita mais em nada, perdeu, né? Ele perdeu, assim, a confiança em Deus, ele deixou de dar crédito, assim, nas coisas, ele perdeu a esperança, né? A fé, ele não acredita mais no milagre que Deus pode fazer, porque eu e você, muitas das vezes, né? Nos tornamos um escândalo para ele, até mesmo sem saber, né, na nossa inocência, né, quando nós vemos alguém desanimado dentro da nossa casa, querida, para buscar o Senhor, o nosso dever, a nossa obrigação de filho, de servo, é correr atrás do prejuízo, ou meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, eu não tenho visto mais você orar, não tenho visto você ler a palavra, eu não tenho visto mais, assim, você o prazer, a alegria, parece que você vai na igreja triste, você vai amargurado. Querido, tem pessoas que fazem dizer que está indo por obrigação, mas você até escuta a palavra, mas não faz nada para mudar as coisas, né? Eu um dia ouvi isso do meu filho e eu corri atrás do prejuízo e Deus me deu vitória. E Deus me deu vitória, eu falei na hora do momento de raiva, eu disse, pô, você só vai hoje, obrigado. Eu da manhã para frente, aí Deus me deu a revelação, o diabo tomando de conta. Aí eu pulei em cima de Satanás aí na oração e joguei ele por terra, debaixo da autoridade do nome de Jesus, na oração, na consagração, no jejum. E aí até eu ver o meu filho me chamar com prazer, com alegria, antes da hora do culto, mãe, vamos para o culto hoje, eu quero ir para o culto. E nunca mais eu vi meu filho ir para o culto desgostoso. Até ele já me viu eu fazer isso, mas eu nunca mais vi ele fazer isso, porque eu paguei o preço, querido. Louvado seja Deus.
Bendito seja o santo nome do Senhor. Vamos pagar o preço pela nossa dracma perdida, pela nossa ovelha perdida, que o Senhor, né, vai ficar feliz. Ele diz que há muito mais alegria. Olha, os anjos de Deus, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende, querido. Às vezes aquela pessoa, pecador não é só aquele que nunca aceitou, querido. Pecador é qualquer um que está em pecado. Aqui está falando de ovelha perdida, está falando de desviado, certo? Quando uma pessoa, querido, o pecador mais difícil é esse, que já conhece, fica difícil, querido, mas quando ele se arrepende e viu que tinha tomado o caminho errado e se perdeu pelo caminho que não era caminho de morte, não de vida. Quando ele se arrepende, querido, e deixa aqueles mau caminho e resolve voltar e dizer, não, eu quero, eu vou aceitar, eu reconheço que verdadeiramente eu me perdi no caminho e esse caminho que eu estava era de morte, não dava nada para mim, eu estava infeliz, eu reconheço, eu vivia fingindo que eu estava bem, mas eu estava mal, mas agora eu quero restaurar minha aliança com Deus, eu quero ser restaurado, eu quero ser renovado, eu quero andar em novidade de vida com Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero fazer a obra, eu quero viver o resto do meu dia na casa e na presença do Senhor para a glória de Deus. Alama surianda e canta lamamai. E nessa hora é a hora da colheita, querido. É a hora de você jogar nos ombros e levar lama surianda e canta lamanai, decoba lama surianda canta lamais. Oh Senhor, muito obrigada, obrigado, meu rei. Alama su. Louvado seja Deus, querido. Nosso Deus é maravilhoso. Eu estou muito feliz porque eu estou podendo ajudar pessoas. Eu sei que ajudo, porque tem muitas pessoas que recebem esta palavra e alegra o seu coração, assim como eu recebi um dia e alegrou o meu coração. E eu disse, é isso que eu quero para mim, é isso que eu vou, é para isso que eu vou viver o resto da minha vida, porque eu nunca senti alegria nem felicidade maior do que isso. Mesmo passando por luta, querido, eu consigo dizer toda hora eu sou feliz, até porque eu já passei por muita luta no mundo e eu não tinha esse prazer de saber que eu tinha uma esperança. Agora eu tenho uma esperança, eu não tenho esperança no homem, eu não tenho esperança em nada dessa terra. Eu acredito, eu digo, o homem pode mudar, as coisas podem mudar, nada pode, é aquela coisa, pode tudo dar em nada, né? Mas uma coisa eu sei, que eu tenho esperança em Deus. Deus, ele nunca falhou e nem vai falhar. Ele sempre fará uma coisa nova, na vida daquele que crê. E é isso que ele vai fazer na minha, e o inimigo nunca vai roubar e nem tirar de mim o que Deus já colocou, plantou. A minha fé de ser feliz para sempre nos braços do meu Deus. E é assim que Deus quer que aconteça com você, querido, com todos nós. É nós que fazemos a obra e também com o pecador. Essa palavra é para nós e para os pecadores. Ela edifica nós e o pecador. Porque, afinal de contas, a alegria, né? A alegria deste homem, né? É encontrar a sua ovelha perdida e trazer para casa, e fazer a festa, comemorar. E a alegria da mulher, né? É a mesma coisa. Encontrar a dracma, que essa dracma pode representar qualquer coisa aqui. Pode representar qualquer coisa, certo? E reconstruir a sua vida, né? Agora com esse presente que Deus deu, né? Devolvendo a dracma, a ovelha, né? A obra, o ministério, a comunhão, a alegria de viver. Obrigado, Senhor. Até aqui tem nos ajudado, querido, tem nos ajudado o Senhor, queridos, né? E por isso nós estamos alegres. Louvado seja Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus.